Bom, então nós temos aqui mais uma vez a nossa tela aqui com os diversos parâmetros, só que dessa vez nós vamos focar em alguns parâmetros, como sonda lambda 1 e 2 do banco 1, sonda lambda 1 e 2 do banco 2. Também ajuste de combustível, certo? De curto prazo e de longo prazo dos dois bancos, ok? Então nós temos aqui uma temperatura de 28 graus, esse veículo ele está em condições boas de funcionamento, condições normais de funcionamento com relação ao ajuste da mistura a combustível, ok? Porém, nós temos aí uma sonda lambda que ela está trabalhando, certo, de forma inadequada. Então isso é bom porque vai nos dar a oportunidade de fazer uma avaliação dos demais parâmetros que tem importância para que quando a gente for fazer uma avaliação do catalisador, um diagnóstico baseado nas informações que nós temos no scanner, certo? Mas o diagnóstico do catalisador ele também deve ser complementado fazendo uma avaliação, certo, da catálise através da temperatura, ok? Que é um dos pontos também que a gente deve e pode utilizar, ok? Então vamos ao funcionamento, vamos chamar a atenção do comportamento dos sensores de oxigênio, tanto pré quanto pós, certo? Até aproximadamente uma faixa de 45 graus de temperatura do motor. Então vamos lá. Então como vocês podem ver, o motor acaba de entrar em funcionamento, né? Quase 1400 RPM. Veja que as sondas lambdas do banco 1, sonda lambda 1 do banco 1 e sonda lambda 1 do banco 2, elas já começam a trabalhar, a variar o seu sinal entre valores acima de 500 mV e abaixo de 500 mV. E observe que as sondas lambdas 2, tanto do banco 1 quanto do banco 2, certo? Elas acompanham o funcionamento, eles espelham o funcionamento da sonda lambda 1, certo? Porque nós não temos ainda um catalisador, certo, na sua temperatura ideal de funcionamento. Então isso é normal, por isso que a unidade não vai considerar em alguns veículos, tá certo? A unidade só vai passar a considerar essa informação da sonda lambda pós-catalisador após o disparo da ventoinha entre 1 e 2 vezes, varia de acordo com o sistema, tá certo? Então, o sistema trabalha sem considerar esse valor. Como nós já vimos na outra fase do treinamento, através da análise tomando como exemplo o Peugeot, nós vimos que antes do disparo da ventoinha, a unidade de comando ela já começa a trabalhar considerando a sonda lambda, né? A informação da sonda lambda para o monitoramento do catalisador. Os ajustes de curto e longo prazo eles já estão trabalhando, né? Já estão funcionando, baseado nas informações do sensor de oxigênio pré-catalisador, mas os ajustes de longo prazo ainda estão desativados. Então a gente já pode observar aqui que a sonda lambda pós-catalisador do banco 2 ela já começa a trabalhar sempre com o padrão acima de 500 mV, que é o padrão para esse sistema, né? Já a sonda lambda 2 a gente vê que ela praticamente não tem reação. Pode acompanhar que ela fica sempre, né, abaixo de 500 mV. Bom, os ajustes de longo e curto prazo eles já começam a entrar em funcionamento, já estão trabalhando já também, né? Já sai daquele padrão de -1, né, que é característico de quando eles não estão funcionando. Lembrando que essa característica, né, esse valor que fica é para esse sistema. Isso não quer dizer que todos os sistemas vão ficar com esse valor, ok? Bom, nós vamos adiantar um pouco o vídeo que é para poder chegar no ponto onde nós queremos. Nós já vimos aí que a sonda lambda 1 e 2 começaram a trabalhar rapidamente. A sonda lambda 2 do banco 1, nós temos aí o funcionamento irregular dela. A sonda lambda 2 ela começou já
Quando passou dos 45 graus, ela já começou a funcionar, indicando que o catalisador está trabalhando, né? Agora, o que nós podemos chamar já a atenção aqui com relação ao funcionamento do catalisador do banco 1, né? Onde eu tenho uma sonda lambda pós-catalisador, indicando, né, um valor diferente do ideal, certo? Nós temos aqui, para nos ajudar no diagnóstico, nós temos, primeiro, a sonda lambda pré-catalisador funcionando normalmente. Esse primeiro ponto. Segundo, o ajuste de curto prazo do banco 1 dentro do padrão, ou seja, num valor próximo a 0%, né, de compensação, certo? Terceiro, o ajuste de longo prazo do banco 1 também, ele também está dentro do padrão, né, na faixa de -5 e +5, ou, como eu já sempre tenho citado, pode ser até um pouco mais, dependendo do sistema. Então, ele está dentro do ideal. Certo? Então, se esses dois pontos eles estão dentro do ideal e eu tenho uma sonda lambda funcionando também bem, então é muito provável que o catalisador esteja em condições ideais de funcionamento. Com relação à sonda lambda 2, né, nós não podemos ainda tomar uma conclusão precipitada com relação a esse monitoramento, porque nós não temos ainda, apesar do banco 2, a gente já tem um funcionamento normal, mas nós devemos esperar até atingir a temperatura ideal de funcionamento, ok? Para a gente poder ter uma conclusão melhor sobre a condição de um possível defeito do catalisador ou defeito do sensor de oxigênio. Então foi acrescentamos mais um parâmetro, que é a posição da borboleta, porque nós vamos acelerar o motor, né, manter uma rotação próxima a 2000 RPM para poder fazer um acompanhamento dos parâmetros, que é importante manter uma rotação mais alta, né? Fazer essa avaliação também a uma rotação mais alta, não devemos fazer essa avaliação apenas na marcha lenta, porque pode haver mudanças, dependendo do tipo de problema, ok? Mudanças na mistura ar combustível. Então veja que a rotação está aqui em torno de 1700 RPM, uma posição do pedal do acelerador de 7%, né? E vejamos aqui os comportamentos das sondas, ok? E também dos ajustes. Então veja que o comportamento das sondas e dos ajustes de curto e longo prazo, eles ficaram totalmente dentro do normal. E nós vemos aqui, continuamos a observar que mesmo já chegando à temperatura operacional, nós continuamos tendo a sonda lambda 2 do banco 1, sempre indicando mistura pobre.